dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Market Chef, a cozinha dos negócios. Hoje teremos um episódio super bacana aqui sobre liderança e depois sobre marketing. Vamos dividir em dois episódios aqui, um convidado super especial. Mas antes disso, eu quero continuar pedindo a ajuda de vocês para seguir o nosso canal, dar um like, dar os bem-vindos aos nossos novos patrocinadores, correto, Santi, que a gente conseguiu No- essa semana. Novos patrocinadores também em caminho. Tá muito bem, né, com a chegada do Neymar a gente conseguiu alavancar um pouco aí nosso negócio, né, conseguindo novos patrocinadores, então eu queria agradecer a você pelo seu like. Minha mãe, muito obrigado por você ser a única pessoa que está vendo esse vídeo mais uma vez, mas eu deixei nosso convite para vocês cada vez mais se inscreverem no nosso canal e curtir o nosso Market Chef. E aqui comigo hoje para fazer essa entrevista maravilhosa está aqui Santiago, e aqui não único, mas talvez um dos poucos argentinos que moram no Brasil que são gente boa, né, então, Santi, bem-vindo. Oh, muito obrigado por estar aqui. Bom, uma dupla hoje para entrevistar aqui um convidado muito especial. Quer apresentar? É isso, acho que eu vou apresentar aqui uma pessoa que eu tenho um orgulho de trazer aqui no programa, que é o Álvaro, uma pessoa que eu tive um contato profissional e tornou um amigo aí da vida. Então, Álvaro Garcia, Álvaro tem a Patrícia como sua esposa, o João como seu filho, o cara que é um CMO de grandes empresas como a Diageo, como a Mondelez, foi eleito aí pelos 10 melhores CMOs aí do Brasil pela Forbes, aparece em diversas revistas, foi também indicado ao Caboré. É um cara super reconhecido. Álvaro, super bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Bruno. Obrigado, Santiago. Um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Boa, Álvaro, para esquentar, a gente sempre pergunta, né, porque o Market Chef, o nosso logo aqui, qual é a sua... Me fala uma bebida preferida, uma comida preferida que o Álvaro mais gosta. E pode ser uma ou mais de uma, como você preferir, não tem Olha, problema. bebida é fácil, eu sou fã de vinho. Ah, Vinho, para mim, todo tipo de vinho. já Tinto, conquistou o branco, argentino, né? espumante, rosé. Então, Santiago, pode me convidar para tomar vinho, tá? Vinho, com certeza não tem como errar. E comida, prato, putz, acho que eu vou com uma lasanhazinha. Uma Olha, lasanha, pra não tem como acompanhar. errar também, não. Boa, acho que para começar também esse papo, queria que você falasse um pouco de sua carreira e sua trajetória, né? Desde suas escolhas, a gente vai falar um pouco sobre liderança nessa primeira metade, então desde suas escolhas de faculdade, como você foi crescendo nas organizações que você passou, conte um pouco aí de sua trajetória para a gente começar esse papo. Legal. Bom, eu sou formado em administração de empresas, né? Então, quando eu fiz administração de empresas, comecei a trabalhar no segundo ano já em consultoria, na consultoria júnior da faculdade, na FGV. Fiquei 2 anos na consultoria e quando chegou no último ano de faculdade, eu estava em dúvida para que caminho seguir. Né? Se eu ia para consultoria, que eu tinha gostado muito, se eu ia para marketing, que eu tinha tido algum contato na faculdade, tinha curtido, ou se eu ia para RH. Eu também tinha gostado da matéria, gostava de pessoas, de time. E aí eu lembro que fiz um teste vocacional e, pô, não me ajudou em nada, porque falou que as 3 coisas funcionaria. Sério? E aí eu consegui um estágio no último ano na Tectoy, que era uma empresa na época líder de brinquedo, de videogame no Brasil, né? Era videogame na época, Master System, Mega Drive. Depois vocês procuram na internet aí para descobrir o que é. E foi ali que eu me encontrei. Né? Fiz esse estágio, entendi que era a área de marketing na prática e falei, cara, adorei, essa é a minha cara aqui. E aí eu comecei a procurar posições de trainee para marketing. E acabei no final do ano, meu último ano de formado, entrando como trainee na Kellogg's. Né? Entrei em marketing na Kellogg's e ali comecei minha jornada em marketing. Fiquei 5 anos na Kellogg's, 4 anos em marketing. Meu último ano eu fui para vendas, então trabalhei um tempo em vendas também. Eu brinco que meu ano de vendas eu aprendi mais do que nos 4 anos de marketing, porque você muda, né, do outro lado do Completamente. balcão e vai ver como é que funciona a vida na prática. Tudo você É. planejou no escritório, o que funciona ali na cara do cliente. E aprendi um monte. E aí, meu plano era ficar mais tempo em vendas, voltar para marketing, mas aí surgiu a Diageo, né, em 2001, mais ou menos. E aí a Diageo me convidou para cuidar de Smirnoff Ice. Na época era jovem na época, Smirnoff Ice tinha acabado de ser lançado no Brasil, era a bebida da balada, puta. E a Diageo, aquela empresa de bebida alcoólica, drinks e tal. Um convite super legal, saí da Kellogg's, fui para a Diageo. Aí contando a Diageo fast forward, fiquei 16 anos na Diageo. Não. Né? Então passei por todas as categorias, todas as marcas. Trabalhei uma época numa posição da América Latina. Então trabalhei 3 anos como diretor de 2 marcas de whisky na América Latina. Então aí você sai do dia a dia de negócio local e vai trabalhar com estratégia, uma coisa mais de influência, você lida mais com stakeholders, né? Então é entregar o resultado através de outros, em vez de ter a caneta na mão ali. Então aprendi um monte nessa época. Volto para o Brasil, passo uma posição intermediária e viro CMO. Então, minha posição de CMO foi na Diageo, fico 3 anos como CMO na Diageo, e aí eu sou convidado para, já estava 16 anos na empresa, para me juntar ao Grupo Boticário.
né? E aí o Grupo Boticário foi interessante porque não era na área de marketing, era para assumir uma BU. Né? O Boticário na época era organizado por BUs, né? Tinha a BU O Boticário, que é a mais famosa, tinha a BU Sim. Eudora, BU Quem Disse Berenice, BU Internacional, enfim, eram várias BUs, e me convidaram para assumir uma dessas BUs, que era Quem Disse Berenice, e era uma BU relativamente nova, tinha 7 anos de idade, e era muito interessante, porque eu ia trabalhar com maquiagem, é uma categoria que eu não tinha a menor ideia, né, trabalhar com franqueados, com Sim, franquia, um negócio diferente. cosmético, então assim, para mim foi um negócio e uma posição que era total, então eu tinha Sim. marketing, vendas, trade, eu tinha no meu time arquiteto, eu tinha maquiador, eu tinha uma agência interna, então eu fazia todo o material de ponto de venda internamente numa agência, criativo, redator, tinha e-commerce, então era um time multifuncional e foi super bacana, acabei entrando no Boticário, fiquei 3 anos nessa cadeira Uhum. também, e aí no meio da pandemia, tô contando a minha história bem resumida aqui, porque senão fica muito chata, né, Claro, pessoal? E aí no meio da pandemia eu fui convidado para me juntar à Mondelez. A Mondelez também vinha de uma jornada aí interessante de mudança de presidente, mudança de foco, etc. Aí teve uma mudança grande, CEO global, presidente América Latina e presidente Brasil. Criaram uma posição de VP de marketing que não existia. Acabei entrando no processo, fui selecionado e me juntei à Mondelez. E fiquei os últimos 4 anos e meio aí como VP de marketing CMO da Mondelez, né? Lacta, Oreo, enfim, Clube Social, Tang, trabalhando com esse mundo das delícias durante 4 anos e meio. Então Pô. esse é o resumo da minha história aí, quase 30 anos em 5 minutos. Não, não, foi maravilhoso, foi muito bom, acho que inspirador, né, acho que a gente vai falar sobre liderança hoje, um cara que percorreu todos os cargos, chegou até um cargo, diria até maior do que CMO, que é ser um BU President, mais ou menos o que você foi, né, na casa da Boticário, mas eu queria atacar um ponto que você falou primeiro de entregar através de outros, né, quando a gente tá falando de liderança, eu queria falar um pouco como foi a chave primeiro, acho que todo mundo fala que tem grandes viradas na vida da gente, um é quando você torna de gerente para diretor, que eu acho que é o ponto que você falou, e depois do diretor para um vice-presidente. Você contasse um pouco mais dessas viradas na sua vida e o que você acha que são os skills que são necessários para a pessoa começar a pensar nessas posições? Legal, Bruno, essa pergunta é muito boa, porque e tem até um livro, fazendo já uma recomendação aqui, tem um livro Boa. chamado Pipeline de Liderança. E esse livro fala exatamente isso, né? Ele conta um pouco uma jornada de um executivo, desde a posição que ele começa como analista, que ele é totalmente dono do trabalho dele, mas ele tem um chefe, até aí ele vai dando passos e assumindo posições de liderança, virar chefe de um grupo de pessoas, depois chefe de chefes, depois diretor, presidente, até CEO global. E é muito interessante esse livro, ele fala o seguinte: tudo que te levou para uma promoção não é o que é exigido no próximo passo. Né? Então, se Muito bom. você, por isso tem muitos casos, né? O cara é um excelente vendedor, o melhor vendedor da história, e o cara vira supervisor e muitas vezes o cara fracassa. É, Aí, pô, mas o cara é o melhor vendedor. Como é que o cara, ou o cara é um ótimo supervisor, o cara vira um gerente e o cara trava a carreira dele. Porque exatamente esse é o princípio, né? O que te levou à sua promoção vai ser mais ou menos 20% do que você vai usar no próximo passo. Você vai ter que trabalhar 80% de coisas novas. E eu acho que cada passo de liderança que você dá, né? Então, quando você vira um gerente de pessoas, quando você vira um diretor, um VP, você tem que saber cada vez mais entender duas coisas, né? Primeiro, seu papel é cada vez mais dar a direção. Quanto sim. mais você sobe, mais você é o cara que tem a visão maior e tem que ajudar as pessoas a enxergar essa visão maior. Então essa é a direção para onde nós estamos indo, porque ajuda as pessoas a se aglutinarem numa direção correta. Perfeito. E a segunda coisa, que eu acho que é o mais crítico, é criar as condições para as pessoas terem sucesso. Então, É, putz, você dá o caminho, ajuda a dar a visão e levar as pessoas nessa visão, e você cria as condições para que as pessoas estejam no seu melhor, eu acho que é o máximo que você pode fazer e você consegue tirar o potencial das pessoas e direcionar na direção que você precisa. Então, para mim, esse é um pouco do segredo. E claro, quanto mais júnior, é, menos você vai trabalhar sua ambição, a visão, e vai trabalhar mais no detalhe, ajudar as pessoas, um trabalho mais próximo, e quanto mais você vai subindo, mais tem que pesar mais esse outro lado. Então, acho que é um pouco dessa jornada que a gente tem que ir dando passo a passo e adequando os skills e as sim. competências que a gente precisa. Falando um pouquinho agora sobre carreiras, então, eu achei maravilhoso o que você falou sobre como é o processo de promoção, né? Mas indo um pouco um passo anterior, como que alguém que está aprendendo ou que gostaria de iniciar em marketing poderia começar? E aqui tem, eu acho que poderíamos falar em 2 pontos. Quase sempre tem uma diferença entre o que é o marketing mais tradicional e agora o novo, né? O marketing digital. Muitas vezes isso é visto como duas carreiras completamente separadas, né? Então, muita gente quer começar primeiro
pelo marketing mais digital e depois abraçar o marketing mais tradicional. Como você indica para quem gostaria de começar marketing, qual seria o melhor caminho? Vai para uma carreira assim mais profissional? Vai para cursos? É autodidata? Como você indicaria aí? Olha, Santiago, eu acho legal a sua pergunta dessa questão da performance versus a parte mais a arte versus, né, a engenharia, né? Uhum, Que muitas vezes as pessoas falam, putz, marketing já foi arte, agora é engenharia, e como é que pesa os dois lados? E eu acho que a essência do marketing nunca mudou. Para mim, o marketing tem dois pilares que eles são eternos. Uma, marketing tem que gerar crescimento para a empresa. Acho que é papel do marketing ser o grande impulsionador de crescimento para a empresa. E como é que ele faz isso? Entendendo os consumidores e influenciando os hábitos de consumo. Esse, para mim, é a essência do marketing, sempre foi e sempre vai ser. O que muda é, as pessoas mudam. Né? Antigamente, você não tinha celular, hoje você tem celular, antigamente não tinha internet, você tem internet, você não comprava online, você compra online, Então, os hábitos das pessoas, a forma como as pessoas se relacionam mudam. Então, o marketing tem que estar sempre adequando o crescimento da empresa e a busca pelo entendimento do consumidor para poder usar as melhores ferramentas, né, com os mesmos objetivos. Então, no contexto atual, em que nós, como consumidores, somos totalmente omnichannel, uhum, né, você não faz mais uma compra linear, você vai comprar qualquer coisa, pode ser um vinho no supermercado. Você vai estar no supermercado, você olha aquele vinho, será que está um bom preço? Você vai consultar no seu celular. Aí talvez você não vai comprar na hora, talvez você fala, putz, espera aí, eu posso comprar online isso aqui, ou você vai pegar uma referência. Então, as compras e as navegações e os hábitos de consumo, eles são completamente holísticos hoje em dia. É papel do marketing entender isso e conseguir adequar suas estratégias para poder influenciar as pessoas nesse contexto que elas estão vivendo. Mesma coisa as relações, né? As pessoas se relacionam hoje em dia de uma forma muito diferente do que antigamente. O meio digital, o celular, o WhatsApp, o Tinder, o Snap, são formas de relacionamento que as pessoas usam no dia a dia. Como é que você, como marketing, vai introduzir as suas marcas nesses ambientes de uma forma que seja natural? Né? Então, acho que o papel do marketing é conseguir entender tudo isso e poder acionar as pessoas e dentro desse contexto. Aí você me perguntou como é que se prepara a pessoa para isso, né? Qual é o melhor caminho de começar? uhum. Eu não acho que tem uma regra. Eu acho que para a pessoa ser um profissional de marketing completo, ela vai precisar trabalhar os dois lados. Eu acho que não dá para a pessoa ser especialista só em performance, Uhum. porque ela não vai ser uma pessoa de marketing completo, ela vai ser uma pessoa de performance completa. E se a pessoa for uma pessoa de marketing que não se interessa, não trabalha dados, fatos, digital, performance, ela também não vai conseguir influenciar o consumidor, porque é onde o consumidor está. Então, acho que independente de onde você começa a sua carreira, você tem que saber que você tem que navegar pelos dois lados, para que mais para frente você consiga ser um profissional mais completo. E acho que é curso, é você ter posições que complementem a experiência, né? Então, você pode fazer uma experiência mais de performance, depois você muda para uma posição mais de equity, mais pura, vai trabalhar eventos, que é uma outra forma de influenciar e impactar consumidores. Quanto mais você for curioso e mais você navegar de uma maneira complementar, mais completo você vai ser no mundo do marketing. Ótimo ponto. Acho que eu queria até voltar alguns passos também para a gente voltar uns temas de liderança que a gente estava falando que para mim são bastante importantes. O primeiro, você tocou no ponto de deixar todo mundo na mesma direção. Quer falar um pouco de sua experiência, como é que você faz isso para deixar que todo mundo enxergue o mesmo propósito que você quer que seja visto ali? Claro, geralmente vem da organização como um todo, mas cada área geralmente passa o seu direcional. Como é que você faz para garantir alinhamento do time, todo mundo seja na mesma direção que você? E depois eu queria falar um pouco também acho que um segundo ponto, né, sobre pressão no trabalho. Pô, você conseguiu altos cargos na organização. Como você faz também para não descer isso para o time, para garantir que o time continue focado nesse propósito, nessa direção? Acho que está um pouco interligado essas perguntas. Bom, eu acho que tem uma diferença grande entre objetivo e visão barra ambição. Acho que o objetivo ele é o mais comum nas empresas, que as pessoas falam, geralmente é uma questão numérica, é um objetivo de crescimento, eu crescer 10%, chegar a tanto de faturamento, ganhar ponto de market share, e as pessoas, de uma certa forma, as empresas procuram dividir isso nas metas das pessoas e acham que isso é suficiente para mobilizar as pessoas. E acho que parcialmente, obviamente, tem um efeito, até porque muitas vezes a remuneração está atrelada a isso, então já é parte do incentivo. Mas eu acho que esse incentivo sozinho, ele trabalha muito a cabeça das pessoas, mas ele não trabalha o coração das pessoas. Então, eu acredito muito numa combinação, que ela tem que ter numérica, objetivo, etc., mas as pessoas têm que enxergar um futuro, uma ambição, uma visão, em que elas queiram estar, em que elas queiram construir. Né? E acho que isso muda completamente o jogo.
Quando você tem as duas coisas combinadas, você vai estar na sua máxima potência e você vai naturalmente buscar formas de chegar naquele objetivo diferente de que a parte racional. Vou contar um exemplo, que acho que para mim foi o momento que deu esse clique na minha carreira, né? Eu trabalhei muito tempo com bebida alcoólica, com whisky, né? E o whisky ele é uma categoria que sempre foi muito estigmatizada, né? O whisky é para homem, né? O whisky não pode misturar. O whisky é uma coisa mais formal, né? Para um casamento, é para onde vai o chefe, né? O whisky tinha uma série de restrições e, e esse era um desafio de crescimento da categoria de whisky. E todas as vezes que a gente fazia algum plano, né, na Diageo Brasil, na Diageo do mundo inteiro, todas as BUs, procurava quebrar, essa era racionalmente, todo mundo sabia dessas barreiras. Então, então tem que mostrar que o uísque não é só para homem, mulher pode tomar também. Mas todo o trabalho que era feito, de uma certa forma, ainda estava muito arraigado na cabeça das pessoas com todas as barreiras. Então, a gente quase que reforçava alguns estereótipos sem querer nos trabalhos, né? E aí teve um dia que um cara global, diretor global de whiskies, ele falou, putz, como é que eu quebro esse preconceito e faço com que os planos das BUs consigam mudar radicalmente? Porque o discurso era você olhava o plano, era mais do mesmo. Os planos eram um pouquinho igual do ano passado, então a gente sempre fez trabalho, a gente sempre fez degustação de uísque formal no jantar, com um escocês apresentando, tocando gaita de folha, vamos continuar fazendo, isso aqui é legal, bacana. Então as ações reforçavam um pouco o estereótipo. Esse cara trabalhou com uma agência de Londres, ele criou, usou uma ferramenta que é muito usada em desfile de moda, que é um lookbook, né, da coleção. Então, você cria um lookbook, era um livro assim grande, em que ele trazia o que o whisky era. O lookbook chamava Whisky Is. E ele começou a trazer verdades do whisky que já existiam, mas as pessoas não falavam. Por exemplo, o whisky é a bebida dos gangsters. A Lady Gaga toma whisky. Né? Então, várias mulheres famosas que tomavam uísque, declaravam que tomavam uísque. O uísque é para ser bebido misturado, sim, por que não? Você não pode beber uísque com coca, com suco, com fruta, com não sei o quê, por que não? Uísque com gelo, sem gelo, qual o problema? Toma o jeito que você quiser. Então ele criou esse lookbook em que ele ia quebrando cada uma dessas paradigmas, mas de uma maneira não racional, mas emocional, mostrando, como eu falei, a Lady Gaga, mostrando o uísque dos gangsters. Eu tinha esse lookbook, ele fez um vídeo incrível, que ele falava isso, e trazia cenas de filmes, cenas de séries, que mostravam o whisky como protagonista, em momentos com personagens super cool, super modernos e tal. E o cara chegou numa reunião global de whisky, eu participei, em que ele apresentou isso, falou, pessoal, this is whisky. E mostrou esse vídeo, mostrou esse lookbook, ele apresentou esse negócio. E quando ele mostrou essa visão, que era o whisky, que era onde o whisky deveria ir, o efeito que ele causou em todos os heads que estavam ali presentes dos mercados foi um efeito do tipo, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero para o meu mercado. É esse cenário de whisky que eu quero construir no meu mercado. Então, do dia para a noite, isso foi uma reunião de 2 dias, os mercados voltaram para suas bases e reconstruíram os seus planos, usando aquele tom de voz, aquelas cores, eliminando coisas que eram claramente, putz, isso aqui não faz sentido, cara. Olha só essa pegada muito mais jovem, muito mais moderna. Então, o efeito que esse cara conseguiu, quando ele trouxe uma visão inspiradora para um grupo de executivos ali que cuidavam disso no mundo inteiro, e o efeito que ele teve nos planos foi muito maior e muito mais profundo do que todas as conversas racionais que a gente tinha tendo nos últimos anos, que não mudava nada. O cara levou o coração das pessoas e a mente das pessoas para aquilo, automaticamente cada um buscou o seu caminho para chegar naquela visão. Ali que eu aprendi o poder de uma visão bem construída e bem comunicada. Então, combinação, visão e objetivo numérico, bem feita a venda da visão, você tem um potencial destravado que é imenso. Sensacional. Sensacional, você está dando uma masterclass aí de marketing. Eu tenho uma pergunta, cara, que estava na minha cabeça e tenho que perguntar isso daqui. Não sei se você concorda comigo, mas na década de 2000 até 2010, as marcas tipo de bebidas alcoólicas, de energizantes e tal, estavam tipo com muitas publicidades. Era a época de melhores publicidades. Aí gostaria de saber um pouco mais em detalhe algumas ações que vocês fizeram, como que você lembra de ter trabalhado nesse momento com bebidas alcoólicas. Sobretudo, pegando o gancho aqui da Argentina, eu imagino que você viu muitas publicidades na Argentina,
em relação com bebidas alcoólicas. Tem grandes marcas que não posso falar quem, por temas de patrocínio, espero. Mas grandes marcas, sobretudo de cerveja, faziam publicidades extremas para influenciar o comportamento do consumidor. E era muito mais arrojado, justamente porque você estava falando com a parte do whisky. Inclusive, eu trabalhei com uma agência argentina muito boa, que era Santo. Trabalhei Sim. anos com ele na América Latina, adorava trabalhar com os Aham. caras, acho que as agências argentinas são muito criativas, muito boas mesmo. Olha, acho que exemplos de coisas que eu fiz na época da Diageo, de bebidas, né? Eu sempre acreditei que a gente tem que engajar o consumidor não só através da propaganda. A propaganda é um veículo, é uma Uhum. ferramenta, né? Então, tem exemplos de grandes campanhas que a gente fez. Por exemplo, teve uma campanha que foi muito icônica no Brasil, que na época que o Brasil estava naquele melhor momento de crescimento, etc., que era uma campanha do Sleeping Giant, né, de Johnny Walker, em que o Morro do Corcovado levantava um gigante, né, e o Brasil agora está despertando, né, o gigante agora acordou, tipo Walking Brasil. Essa campanha foi gigantesca, impactou. Por quê? Porque era uma campanha, não só a produção era incrível, mas ela falava muito com o momento do Brasil naquele momento. O brasileiro estava aquele afã de o Brasil está indo bem, está crescendo, etc. E essa campanha meio que traduziu o sentimento do brasileiro ali, e aquilo teve uma repercussão fantástica. Esse é um exemplo legal. Se eu saio de campanha, uma coisa mais diferente, né? Quando eu estava na América Latina, eu cuidava de duas marcas de uísque. Uma chamava Bucanas, a outra chamava Old Par. Marcas muito grandes, principalmente na Venezuela, no México e na Colômbia. E a marca Bucanas ela foi inspirada no James Buchanan, né, que era um cara que era um aristocrata lá em UK, e era um cara que era um benfeitor. Né? Então a história dele, ele é um cara que construía hospital, ele doava os seus bens, ele cuidava de animais, era um cara, um benfeitor. Então todo o propósito da marca Bucanas, o purpose da marca, a gente falava muito em cima de generosidade. Então a assinatura era share yourself, né? Dividir o melhor de você com os outros. A gente tinha campanhas muito legais, muito emocionais, só que a gente falou, putz, a gente precisa criar alguma coisa, como é que a gente traz para a vida esse propósito de Bucanas? Como é que a gente traz de uma forma mais prática, né, para o dia a dia? E a gente, buscando caminhos, a gente encontrou uma agência em UK que eles tinham um modelo de negócio e a gente trouxe para a América Latina, que era o seguinte: a gente trouxe para México, Colômbia e Venezuela shows de bandas internacionais. A gente trouxe o Maroon 5 e os Smashing Pumpkins. Uau. Que na época, Maroon 5 estava explodindo, os Smashing Pumpkins já bem consolidado, e eles nem tinham ido para esses países em alguns lugares. Caracas, eles tocaram em Caracas, tocaram em Bogotá, tocaram em Monterrey, né? E a gente trouxe esses caras para essas cidades, e qual que era o barato da história? A gente não vendeu ingresso. Então, para as pessoas irem nesses shows, elas tinham que doar o seu tempo para um trabalho voluntário. Legal. Então, a gente organizou com ONGs nessas cidades, vários trabalhos voluntários para milhares de pessoas, arrumando escola, arrumando praça, etc. Então a ideia era, você quer ir no show dos Smashing Pumpkins ou do Maroon 5, então você vem aqui, se inscreve no programa. O programa chamava Tempo para Compartir. Uhum. Né, que era Bucanas, Tempo para Compartir. Dividir o seu tempo, dividir o seu melhor para os Depois eu outros. traduzo você que não conhece. Tempo para compartilhar. Obrigado. Santiago. E então as pessoas doavam o seu tempo, passavam lá um dia fazendo um voluntariado e elas ganhavam um ticket no final do dia, iam para o show, ninguém mais podia ir no show. Então a gente conseguiu traduzir a generosidade do James Buchanan. Criamos na época um buzz gigante nas cidades, nos países, porque imagina, pô, vai tocar o Maroon 5 aqui, eu quero ir, como é que eu vou? Mas não dá para ir, eu quero comprar, não dá para comprar. Eu tenho que fazer um negócio, mas por que isso? Então as pessoas queriam saber o porquê, aquilo gerou um buzz gigante nos países, e era uma forma de trazer para a vida o propósito da marca. Então foi um sucesso, foi fantástico. Eu acho que é um exemplo de uma coisa que não é uma campanha tradicional, e sim uma forma de trazer para a vida um propósito da marca. Então talvez os dois exemplos que eu lembro na época da Diageo são esses dois, que acho que são duas coisas bem diferentes. Né? Sensacional esse exemplo. Não, foi muito bom. Eu tô aqui no bate-bola, né? Que a gente vai em marketing, vai em liderança, acho que nos dois pontos que acabam se complementando, mas ainda queria conectar um ponto de volta à liderança aqui, porque acho que todos os pontos aqui estão conectados, mas relacionado a, acho que dois pontos que foram bem marcantes aqui na minha cabeça. Um é propósito que você falou. Tudo não é só dinheiro, remuneração, aquele número que você enxerga, mas o propósito que você enxerga que está sendo construído ali para a organização, se você acredita naquela visão realmente, e você se vê parte daquele processo, você entende que você faz a diferença naquele propósito. Você tem que entender que você é parte ali daquele processo, daquele propósito. Mas eu queria tentar entender, Álvaro, com você como líder de grandes organizações, como você não passa
essa pressão que você recebe para baixo, com aquele ponto da última pergunta, para manter as pessoas engajadas no propósito e alcançar as metas, porque eu acho que esse é um ponto super difícil talvez para os líderes, né, para não ser aquele cara que é espelho, que somente reflete o que recebe de cima para baixo, mas também, claro, ninguém pode não deixar seu time sabendo dos recados e de vez em quando chegar mais duro no time. Como é que você vê essa visão essa equação entre passar a pressão para baixo e também saber a hora de segurar um pouco para você? Legal, Bruno. Bom, primeira coisa, acho que parte do segredo da liderança sempre é a comunicação, né? A comunicação, ela é a essência da liderança, né? E eu acho que para você, primeira coisa, né, respondendo a sua pergunta, como é que você mantém o pessoal engajado, gerencia a pressão, sempre o líder tem que ser o cara que vai garantir que as pessoas estão enxergando para onde elas estão indo. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso. Quanto mais baixo na organização, quanto mais você está começando na carreira, você tem uma visão mais limitada, né? Por que as coisas estão acontecendo? Mas por que é isso? Você não está enxergando todo. É papel do líder fazer com que essa visão mais ampla seja clara para todo mundo. Porque é muito mais fácil você fazer alguma coisa acreditando, entendendo o porquê e para onde está indo. Eu acho que a primeira coisa é isso. A questão da pressão, eu acho que é o papel do líder também ter uma comunicação clara e honesta. Então, óbvio que você tem que saber filtrar o que é uma pressão que é desnecessária e que vai gerar um estresse para um nível abaixo, que talvez não está preparado para aquilo, e você tem que segurar temporariamente, mas ao mesmo tempo você não pode ser uma pessoa que não fala a verdade, Sim. porque senão você vai criar um efeito contrário, que as pessoas não confiam em você. Eu acho que você, esse cara esconde coisa da gente, sabe, não dá para confiar. Então, achar esse balanço fino entre o que eu posso contar, até onde é saudável eu contar, mas manter uma relação clara, de clareza e confiança, é o que vai gerar essa conexão com as pessoas. Então, eu sei para onde eu estou indo, porque eu entendi o contexto maior. E eu recebi a informação máxima que eu posso receber e precisava receber nesse momento. E com clareza e honestidade. E honestidade dos mãos, né? Porque você desce a informação, a pessoa vem com uma pergunta e você tem que ter clareza e honestidade também. Tendo esse balanço, as pessoas são adultas, as pessoas sabem que trabalho não é fácil, então as pessoas aguentam muito mais do que a gente imagina, do que a gente espera sempre, Sim. então você consegue tirar o melhor das pessoas mesmo em momentos muito difíceis. Então é o que eu procuro sempre fazer e, obviamente, também trabalhando muito a liderança situacional. As pessoas, quando eu falo baixar essa informação e tal, não é do nível hierárquico, é para as pessoas individualmente. Sim. Porque tem pessoas mais seniors do seu time, mais preparadas, mais maduras, que vão aguentar algumas coisas, talvez uma pessoa mais júnior, que está começando, você vai ter que lidar com a mesma transparência, mas talvez com uma forma diferente, com um approach diferente, né? Uma você vai falar com uma conversa mais rápida por e-mail, a outra você vai conversar pessoalmente, né? A sensibilidade também para poder garantir que todo mundo absorve a informação da melhor forma possível e da forma individual. Acho que sensacional esse ponto de individualizar também, né? Porque a gente não pode achar que todos estão no mesmo nível de maturidade, que aguentam a mesma informação, e eu acho que isso é super. É a característica de um líder que está perto das pessoas também, né? Porque se você está muito longe, você passa a informação igual para todo mundo, você está sempre na zona aqui de cima, você não conhece cada um no one-on-one, né? Acho que quando você começa a conhecer essas pessoas, a entender o nível e o grau de maturidade que eles estão, acho que ele permite de vez em quando chegar e dar mensagens separadas, né? Acho que isso é um ponto super legal. Mas aí só para meio que fechar um pouco essa parte de liderança, depois eu passo para o Santi para fazer a última também, se quiser, de liderança, você deu um pouco de dicas para o marketing, mas e para quem você quer ser grandes líderes, assim? Aí pode falar, não sei, sua carreira você usou muito coaching, mentorias, ou foi mais orgânico as coisas acontecendo, você sempre tinha alguém dentro da organização que lhe ajudava, alguém de fora também que lhe ajudava quando você tinha dúvidas, anseios, como é que você e o Álvaro, claro, traçou isso na sua carreira? Eu acho talvez duas coisas aí, Bruno. Primeiro, o dono da nossa carreira é só a gente. Acho que a pior erro que a pessoa pode cometer é terceirizar sua carreira para o RH, para o chefe, né? Pô, não me dão oportunidade, nossa, por que não me cuidaram disso? Pô, qual é o meu próximo passo? Ninguém me fala para onde eu vou. E eu acho que essa responsabilidade é só nossa. Então eu sempre assumi a minha carreira exclusivamente no minha. Então eu fui atrás, eu cutuquei, eu busquei, eu discuti, eu puxei as conversas para que eu conseguisse dar passos nos momentos que eu achava que fazia sentido, que eu queria mudar, ou que eu estava pronto, né, e não esperando alguém vir e me buscar ou alguma coisa do tipo. E uma coisa que eu sempre acreditei, que eu acho que talvez me ajudou muito na carreira, é o tamanho da cadeira das pessoas, o tamanho da bunda delas.
Então, as pessoas muitas vezes se limitam às suas cadeiras com base no que elas acham que a cadeira é. Não, minha cadeira eu vou cuidar dessa marca. Então, você cuida daquela marca, faz seu trabalho bem daquela marca. E eu nunca vi dessa maneira. Eu sempre olhei a cadeira como, putz, mas se eu estou cuidando dessa marca, entendi meu escopo básico, eu não posso deixar de entregar, mas, poxa, mas tal coisa não está funcionando na empresa. Eu posso propor um sistema novo e tal coisa? Ou será que eu posso puxar uma agenda de Open Innovation, que eu acho que faz sentido para a companhia? Eu sempre procurei nas minhas cadeiras, sempre enxergava alguma coisa a mais que eu queria fazer, que eu propunha, que eu via oportunidade, e eu nunca recebi um não. Sempre que eu falei, posso fazer isso? Estou entregando minha parte, tem que fazer sua parte. Posso puxar tal agenda? Posso? Claro, pode, claro, pode. E acho que isso não só te prepara mais como líder e como na sua jornada, quanto deixa a sua prontidão mais rápido. As pessoas vão enxergar você porque você vai estar agindo como uma pessoa que está operando uma cadeira maior. Então, quando surge a oportunidade, é quase que natural de falar, putz, mas o Álvaro está pronto. O cara, olha só como o cara já está agindo, olha como ele já teve essa influência, olha como ele já fez aquilo. Então, para mim, são essas duas coisas. Você gerencia a sua cadeira, gere as conversas que você precisa gerar. Ninguém vai saber que você quer mudar de área se você não contar. Ninguém vai saber que você quer ser promovido, ou que você não está feliz no negócio, ou que você quer mudar de país, o que for. Abra as conversas com as pessoas certas e fale para o máximo possível de pessoas sobre os seus planos. E 2, deixe sua cadeira do tamanho que você quiser que ela seja. Fazendo essas duas coisas, na minha carreira, sempre funcionou. As coisas sempre aconteceram, sabe, foram naturalmente indo para um lado ou para o outro, porque as duas coisas se complementavam. Boa. Santi, tem mais alguma de liderança? Senão a gente vai pro seu assunto preferido. Você tá doido? Já puxou 2 perguntas de marketing? Já tá doido aí pra voltar pro marketing? Tenho milhões de perguntas sobre marketing, né? Mas se quiser a gente dá uma pausa aqui de liderança e a gente muda então o assunto completamente agora pra marketing de vez, tá bom? Bora.